Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Muito obrigado por sua presença. Hoje, dia 13 de julho, com o tema Um líder conduz. Há um certo tipo de pessoa que, ao fazer bem a outras, imediatamente calcula o favor esperado que deve retornar. Há outro que não é tão rápido, mas ainda assim considera o outro um devedor que tem ciência desse favor. Um terceiro tipo de pessoa ainda age como se não tivesse consciência da ação, mais ou menos como uma videira que produz um cacho de uvas sem fazer outras exigências, como um cavalo após uma corrida, um cão após o passeio, uma abelha após fazer o mel. Tal pessoa, tendo feito uma boa ação, não sairá gritando pelos telhados, mas simplesmente passará a ação seguinte exatamente como a videira produz outro cacho de uvas na estação certa. Marco Aurélio, em suas Meditações. Você já ouviu alguém repetir uma das suas ideias como se fosse dela? Notou um irmão ou parente mais jovens imitarem seu comportamento, talvez a maneira como você se veste ou a música que escuta? Talvez você tenha se mudado para um novo bairro e um bando de hipster o acompanhou. Quando somos jovens e inexperientes, podemos reagir negativamente a essas situações. Pare de me copiar, eu estava aqui primeiro. À medida que amadurecemos, começamos a vê-las sob uma luz diferente. Compreendemos que se apresentar e ajudar é um serviço dos líderes ao mundo. É nosso dever fazê-lo, nas grandes situações e nas pequenas. Se esperamos ser líderes, devemos compreender que a ingratidão faz parte do escopo do trabalho. Devemos fazer o que os líderes fazem, porque é o que os líderes fazem. Não pelo mérito, não pelos agradecimentos, não pelo reconhecimento. É nosso dever. Esse trecho das Meditações de Marco Aurélio é algo simplesmente incrível, pois mostra um pouco da forma como aquele imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo na sua época, fazia tudo pelos outros sem esperar nada de ninguém. E isso é uma realidade porque Marco Aurélio ele foi o último dos 5 bons imperadores de Roma, ou seja, depois dele não existiu mais ninguém que fosse capaz e competente o bastante para lidar com os problemas de um império do tamanho de Roma. E ainda assim, pelo fato dele ser o último, significa que ele foi justamente quem enfrentou mais adversidades que foram sendo acarretadas no decorrer do tempo. Ele enfrentou a corrupção do Senado, ele enfrentou as crises de grãos, ele enfrentou as guerras germânicas, ele enfrentou várias outras situações, até mesmo familiares, como a traição da esposa, como a incompetência do filho, que vai ser justamente quem vai herdar o Império de Roma futuramente e vai colapsar com tudo. Mas uma coisa é fato: enquanto Marco Aurélio vivia, ele ia escrevendo as suas meditações para si mesmo em um formato de um diário. E nesse diário é onde enxergamos a gratidão que ele tinha pelo fato dele ser um líder. Quando entendemos que a liderança é um fator não só de responsabilidade, mas também de confiabilidade, é aí que começamos a enxergar a nossa própria vida com uma outra ótica. Porque você pode não ser líder de uma empresa, pode não ser líder de um império como Marco Aurélio, pode não ser líder nem da família ainda, pois talvez você, como eu, ainda não tenha construído uma. Mas você é líder da sua vida. Você é o imperador da sua própria jornada. E aqui você entende que as responsabilidades que você tem que arcar, os desafios que você tem que enfrentar, o trabalho, a profissão, o estudo, a melhora, o desenvolvimento, não é só uma questão de responsabilidades a se arcar por você ser um líder, mas também de confiabilidade. Você é confiável para enfrentar isso, pois se você não fizer, quem vai? Se Marco Aurélio não abraçasse as responsabilidades, os problemas, não pegasse o seu exército e fosse lutar da beira do rio Danúbio, quem iria? Se ele não tivesse o pulso firme para segurar as corrupções do Senado, quem iria? A mesma coisa com você. Quem vai fazer algo na sua vida se não for você? Quem vai ser o líder da sua jornada se não for você? E isso é uma pergunta muito perigosa, porque se você não tem o autocontrole da sua jornada, outras coisas vão te controlar. Os vícios, as pessoas, as situações, o mundo em si querendo te manipular através de um senso comum, por falta de um senso crítico teu. Então aqui fica essa reflexão e essa indagação sobre a liderança. Será que você lidera a sua vida em busca de coisas que apenas podem te proporcionar uma troca, ou você lidera ela com confiabilidade como se fosse um império de fato?
dando o seu melhor independente dos outros. Porque não é o fato da corrupção existir em Roma que Marco Aurélio seria um corrupto também. Ah, já que todos fazem, eu farei também. Ou já que ninguém é virtuoso comigo, eu não serei virtuoso com ninguém. Não é isso. É sobre você fazer o seu melhor nas condições que você pode. Porque mesmo diante do caos, você lidera o seu próprio exército, você lidera a sua própria vida. Então, guarde isso com você. Você é o líder da sua própria jornada. E se você deixa de liderar, outras coisas irão liderar no seu lugar. Se você deixa de escolher, outra coisa escolhe por você. Se você deixa de ter autocontrole, o mundo te controla. Então, fica esse convite para você se tornar o Marco Aurélio da sua própria vida. E eu digo Marco Aurélio não no sentido de você personificar ele, mas no sentido de você agarrar como exemplo. Então, faça isso essa manhã e leve para o restante da sua semana esse ensinamento de ser o líder da própria jornada, pois você é o único responsável e que tem confiança capaz para governar a própria vida. Porque se você não fizer, quem vai fazer por você? Basicamente isso. Comente aqui o que você interpretou e até amanhã.